Quando você se desloca das suas zonas de bolhas, quando você ultrapassa esses muros, você aí de fato consegue perceber o outro. O ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares, né? Porque dentro de nós existem distâncias astronômicas. Tá? A distância entre você e o seu parceiro aqui, uma pessoa que tem convicções diferentes, um ruralista e eu que tenho convicções ambientalistas e tal, é maior do que a distância talvez para a fronteira do universo. Porque é uma distância intransponível. E a distância para a fronteira do universo é transponível. Então isso mostra que o ser humano, quando ele gera uma crença e começa a se embutir dentro dessa crença e a se isolar dentro de um meme, né? Ele entra num loop interno infinito, ele se isola do mundo dentro do que os psiquiatras chamam de comportamento autista cultural. O autismo cultural, ele é muito prevalente na nossa sociedade e ele lembra um fenômeno que na medicina, a especialidade que cuida dele é a oncologia. Quando uma célula deixa de de pactuar dentro de um sistema e ela passa a defender somente a exuberância, olha só, são todos adjetivos usados na economia, exuberância, economia exuberante, crescimento vigoroso, crescimento sem limites, é cultivado nos esportes, isso desde a mais tenra idade, você tem que vencer todas, né? Uma célula que começa a operar nesse paradigma, ela se transforma rapidamente num câncer, né? num tumor. E o que é o tumor? O tumor é a expansão sobre o território. O Brasil é um país que tem uma desigualdade gigante, é a maior cicatriz da sociedade brasileira, e cuja forma mais eficiente, deveria ter outras para compensar um pouco isso, mas a forma mais eficiente de lidar com a pobreza gerada por toda essa desigualdade, o Brasil não é um país pobre, é um país injusto, também não é um país rico. Mas a forma mais eficiente é crescer, 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 porque crescendo dá... Então nós somos prisioneiros de uma ética, de uma visão de mundo muito norte-americana, muito pós-Segunda Guerra Mundial, um desenvolvimentismo a todo custo. Desenvolvimento é muito importante. Também é importante perguntar o que quer dizer desenvolvimento. É só crescimento econômico? Os ecologistas costumam brincar que só existe uma coisa parecida com um modo de produção cujo único interesse é crescer, 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 crescer. É a célula cancerosa. Ela também não quer saber de mais nada, só crescer, 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 crescer. E no caso da cultura dos povos originários daqui das Américas e para o povo indígena do Brasil, a ideia de fronteira imposta, por exemplo, com a demarcação das terras indígenas, é uma violência. Apesar de nós reclamarmos, né, e demandar para o Estado brasileiro a demarcação das terras indígenas, ela é como se fosse um mal menor. Já que a gente vive numa cultura onde fronteira é marca distintiva de domínio e tal, o povo indígena reivindica uma fronteira, mas é muito mais como se ele estivesse reivindicando uma fronteira para leitura externa do que uma fronteira para leitura interna. A política de cotas, por exemplo, a política afirmativa em geral, é necessária para a democracia do Brasil, não só para garantir o direito de uma comunidade, como é o caso dos índios. Os índios, sim, que são menos de 1,5% da população, você tem que garantir as terras ancestrais, porque eles têm direito. Mas o caso dos afrodescendentes, ou que se identificam como tal no censo de 2010, é a maioria da população. Então isso é uma estratégia de luta diferente, é dizer, não é que os negros têm direito porque vieram aqui acorrentados no meio dessa tragédia, isso é verdade, é uma tragédia e tudo. Mas, sobretudo, eu acho que ajudaria a convencer muita população geral da necessidade de uma política afirmativa, é que não tem democracia se a maioria social não estiver representada. Ponto, o país não é democrático.
O Brasil experimentou um processo de urbanização em poucos anos, uma geração praticamente, o que na Europa levou séculos para acontecer. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós estávamos aí com mais ou menos 70% a 80% da população no campo. E hoje nós temos essa relação invertida. E essa urbanização rápida e maciça aconteceu sem nenhum planejamento. São Paulo estava crescendo muito, ainda era uma cidade industrial e havia um grande boom do mercado imobiliário. Então as pessoas chegavam, vinham do campo no Nordeste e conseguiam emprego imediatamente. É lógico que não tinham condição de morar no centro da cidade. Então a cidade foi inchando sem nenhum planejamento urbano. O punitivismo não é algo exclusivo do judiciário, né? É uma cultura que perpassa todos os poderes, desde a criação de quais são as leis que são aprovadas, como elas são executadas, até que para no judiciário também. A cultura do punitivismo vem dentro do que é cidade, é onde o sistema penal atua dentro da cidade. Então, onde ele atua significativamente ele atua nas periferias, nas pessoas que estão nas periferias. Ainda que os fatos que sejam punidos não aconteçam exatamente ou necessariamente na periferia, né? O espaço da população de baixa renda no mercado imobiliário de São Paulo, há alguns anos atrás, era praticamente nenhum. Aliás, por isso que a gente vê tanta favela, tanta subhabitação, tanto cortiço. Existe isso porque não tem uma política habitacional que privilegiasse a alternativa para esse pessoal morar em outro lugar, senão eles não iam morar numa favela. A questão é a seguinte: como é que você faz para o mercado, que precisa ter lucro, nós falamos em não maximizar lucro, mas sem lucro é a mesma coisa. Eu costumo fazer essa comparação. Você dizer que o lucro do empresário é ruim é a mesma coisa que você dizer que as pessoas podem trabalhar sem salário. Porque as pessoas têm uma renda tão baixa aqui no Brasil que elas não têm condição com a renda que elas têm de comprar nada que seja de mercado. Então, esse subsídio que veio para as faixas que a gente chama de faixa 1, as faixas de menor renda, veio viabilizar com que o mercado pudesse atender. Então, você produziu aí um período curto de tempo 3 milhões de unidades, que com todos os problemas urbanísticos, etc., ainda é melhor que o cara morar numa favela ao longo de um córrego que tem esgoto. Sem subsídio, Não existe. A única forma é você fazer com que a economia cresça. Normalmente esses programas, para quem está de fora, se limitam a pegar uma área da cidade e nessa área da cidade fazer as casinhas, fazer as casas, os prédios e acabou. Como se você tendo um lugar para morar, você tivesse a garantia de que sua vida vai melhorar, vai estar muito boa. É muito pouco. Claro. Você tem que dar quais são as condições mínimas que você precisa para morar. Você precisa ter uma casa, você precisa ter um espaço de lazer, né, praças, você precisa ter escola próxima para as pessoas, para as crianças poderem frequentar a escola sem ter que se deslocar pela cidade. Você tem que ter unidades de saúde localizadas ali. E você tem que ter o programa de saúde da família brasileira, que é elogiado no mundo inteiro, com agentes de saúde que atendam essas pessoas. E tem que entrar tudo junto, com saneamento básico, tem que ser um projeto sempre em que a moradia faça parte desse projeto todo, e não seja o fim, como a gente costuma ver, né? Quanto ao gastos em educação, o problema do Brasil, o Brasil não gasta pouco em educação. O Brasil gasta razoavelmente bem, comparado com os outros países do mundo. O problema é que ele gasta mal, como, aliás, os gastos públicos brasileiros, em geral, deixam a desejar em termos de eficácia, né? Se você pega vários estudos feitos com várias escolas, pega as várias escolas do país, põe no mapa desempenho escolar e gasto por aluno. Não quer dizer nada. Os gráficos é um borrão.
É um borrão. Quer dizer, tem escolas que gastam pouco e tem excelente desempenho, escolas que gastam muito e tem péssimo desempenho. E no meio do caminho tem de tudo. Então não é gastar mais, necessariamente, que vai levar a um melhor nível educacional. É gastar melhor. O objetivo é o seguinte: qual o seu objetivo? Qual o seu foco? O foco é no aluno, o foco é no paciente, o foco é várias coisas. Então, como vai ser feito o processo para que esse aluno, esse paciente seja atendido da melhor forma possível, eu acho que pouco importa se é o governo, se é o setor privado, desde que seja o mais eficiente, né? Como tem aquele ditado chinês, quer dizer, não importa a cor do gato desde que ele pegue rato. Então, eu acho que, no final das contas, é isso que nós queremos, né? A gente tem que pensar cada vez mais instrumentos internacionais que assegurem essa fluidez entre os povos, inclusive para a gente ir devagarinho mudando um velho padrão, um padrão arcaico que os povos, principalmente na Europa, mas os que vieram colonizar a América vieram com esse cacuete também, que é a de delimitar fronteiras que são tão duras que você não pode transpor essas fronteiras. E eu acho que isso é uma memória do tempo dos castelos, das guerras, é uma coisa medieval. Fronteira é uma coisa medieval. Então o muro é para separar, né? E o picho ele cria um diálogo, mesmo que seja através do conflito, né? Então cada vez que surgir um muro vai ter um picho, entendeu? É uma consequência, é uma guerrilha simbólica e pacífica, porque ela pode agredir simbolicamente, esteticamente, mas é tinta na parede, né? Você está reivindicando uma questão política com tinta, eu acho que é muito democrático, entendeu? Por mais que as pessoas digam que o picho é autoritário, tipo, ele é inofensivo, né? Ele é um grito mudo, entendeu? É uma intervenção estética no máximo, né? Costumam falar que é um vandalismo, eu diria que é um vandalismo simbólico, né? Porém não físico, porque, né, o lugar pichado ele continua apto a cumprir a função dele, né? O que muda é o significado, entendeu? Tipo, você não está aceitando, né, só a estética né, das classes altas, você também está impondo ali, né, o seu padrão estético na cidade, né? É uma forma, porque, tipo, vamos dar um exemplo, quando vão construir um prédio, um shopping, a população não é consultada, entendeu? Então os caras vão lá, constroem um muro naquele caminho. Tipo, eu não posso ir lá e pichar nele, né? O muro é uma intervenção física permanente, né? O picho não, é uma intervenção efêmera, estética, né? O muro sim é autoritário, o muro que é agressivo, né? Ele é impositivo, ele é eterno, entendeu? Ele é para sempre. O picho não, o picho é efêmero. Então, né, tipo, as pessoas acusam o picho de ser agressivo, mas agressivo na realidade é um muro. Quanto mais se prega a divisão entre o nosso vizinho rico, que é o Morumbi, e o Paraisópolis, mais a gente vai ficar dividido. Os muros e essas divisões entre Paraisópolis e a cidade e o Morumbi, ele tem se quebrado nos últimos anos, à medida em que a gente também se posiciona como agente da nossa própria transformação. Nós paramos de nos olhar enquanto coitadinhos e que o pessoal da favela, e a gente passou a mostrar e a dizer para a sociedade que a gente queria morar num bairro e que a gente queria ter acesso a tudo que a gente precisa para crescer e para se desenvolver. O picho está reivindicando um direito à cidade que é negado, né, para a maioria das pessoas. Porque hoje a cidade ela é regida, né, por regras que só atendem os interesses do patrimônio privado, né? O espaço público ele está virando uma utopia, ele não é mais público, né? Ele é totalmente privado. Então o picho eu vejo que é uma retomada da cidade por parte dos excluídos, né? São pessoas que de uma forma simbólica estão reivindicando o uso público da cidade, né? Se você andar em alguns bairros em São Paulo, você não vê pessoas, né? As pessoas estão dentro dos seus muros, isoladas e fechadas. Então o muro não é bom, porque o bom é que as pessoas pudessem ter contato, que as pessoas pudessem se relacionar, trocar as experiências. Então o Paraisópolis proporciona isso. Só que ao proporcionar isso, você vai trazer experiências boas e ruins. Você absorve
é uma coisa que você decide. A gente fala, é você quem decide onde quer chegar. Assim como no Brasil existe uma série de divisões, de pensamentos, em Paraisópolis também existe, né? Mas a gente sempre buscou construir uma coisa e que fosse comum a todos, né? Foi por isso que a gente conseguiu construir essa nova Paraisópolis com uma campanha chamada Todos Unidos por uma Nova Paraisópolis. O que é a Nova Paraisópolis? Um bairro. Dependendo do seu partido, da sua cor, da sua religião, nós queremos uma rua asfaltada. Você concorda? Concorda, aí nós avançamos. Então a gente já procurou buscar consensos, mas existem divisões que não têm interesse numa Paraisópolis melhor. A gente sabe que à medida em que Paraisópolis estiver melhor, que a rua estiver asfaltada, que as pessoas tiverem acesso à educação, né, infraestrutura, o que é ruim vai se afastando, né? Então, o ruim às vezes lucra com o que está ruim. Então nós temos que trabalhar para que as pessoas tenham oportunidade de ser o que elas quiserem, para que numa eventual a oportunidade de mexer com a coisa ruim, a pessoa tem a oportunidade da coisa boa e aí a gente transforma concretamente o Brasil. Você vai hoje na Liberdade, que era de japonês, é palestino. Os palestinos têm um jeito de fazer negócio, têm um jeito de viver. Você vai no Brás ou no Bresser, são quem? Os angolanos. Você vai... Bom Retiro, os bolivianos. Bolivianos, aí você vai... Então, só que o que acontece? Por esse sistema ele ser tão... Quando eles chegam aqui, não existe uma política pública que agrega essas pessoas e que interage. Não existe. Então, qual é a tendência? Como é que você vai sobreviver? Nos guetos. Você vai procurar o seu par, você vai procurar o seu semelhante e ali você faz o quê? Você se fecha. E cria quase que um sistema fechado que alimenta, muitas vezes, o quê? O preconceito, a dificuldade de você se aproximar, os códigos. Então, eu diria que hoje não predomina o lado que a gente tanto fala da riqueza multicultural, interdisciplinar. Isso está conceitualizado, vamos dizer assim. Mas na prática isso não está construído. E eu vou dizer mais, eu acho impossível você fazer qualquer coisa de fato efetiva nesse sentido, de transfigurar, pode ser Europa, pode ser os países mais desenvolvidos, sem mudar a forma sistêmica de como os homens se organizam hoje no mundo ocidental. Enquanto a gente estiver marcado pela presença hegemônica do capital, do mercado, que atravessa tudo. Então, exemplo concreto, chegam migrantes aqui. Os migrantes que chegam aqui, eles vão virar o quê? Em poucos dias, eles viram ou escravos das fábricas ali no, como é que chama? No Bom Retiro, ou, como está acontecendo, a gente tem casos que a gente vê todo dia na ocupação. Eles são contratados por empreiteiras para colocar mármore, fazer colocação de mármore. E eles trabalham 3, 4 meses e não recebem. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não consegue implementar uma política de como é que chama, entrosamento, se o problema fundamental, que é a fome, que o cara faz tudo desesperado, porque senão ele morre, literalmente, ele morre. Se você não resolve isso, você não consegue fazer quase nada, ou praticamente nada. Então, enquanto esse sistema continuar existindo, tudo que a gente falar no mundo, através de filmes, de bienais de arquitetura, de livros, tudo que a gente falar no sentido de fazer um mundo melhor é enxugar gelo. A gente não vai sair do lugar se a gente não começar a experimentar novas formas de a gente exercer a nossa força política. Hoje, a humanidade se tornou esse cérebro esquerdo, manipulador e intensivo, e inventor, criativo e tal, ele, por não ter consciência nem conexão com o corpo e com o ambiente que contém e produziu o corpo, ele está modificando todo o sistema, dentro dessa lógica de retroalimentação positiva. E é tão poderosa esse efeito, se multiplicaram tanto o número de seres humanos na Terra, e cada ser humano agora, ele não usa mais um machado, ele usa uma motosserra, ele não usa mais uma enxada, ele usa uma pá hidráulica controlada por computador, enfim, que nós estamos hoje nos equiparando
com as forças da natureza, geológicas, que na natureza precisa de um impacto massivo, como um meteoro, ou precisam de processos que levam milhões de anos para produzir a mesma marca estratigráfica que a natureza produziu, que a humanidade está produzindo agora. Por isso que curtíssimo período de tempo. Num curtíssimo período de tempo. Existe uma palavra chamada veneração, que a sociedade exportada da Europa perdeu isso. Nós não temos veneração por nada. E especialmente quando a gente é influenciado muito por ciência e tecnologia e pelo racionalismo associado, tudo, não tem nada venerável. Então, tem o cara que ganhou o prêmio Nobel, é venerável, né? Mas nada é efetivamente assim venerável no sentido, eu respeito aquela coisa porque ela é extraordinariamente além da minha capacidade até de entender, que é o caso dos indígenas. Eles veem a floresta com muito respeito. Os animais, uma onça, muito respeito. E nós não temos isso, né? Perdemos isso. Em vez da gente ficar parado nessa narrativa de mundos fixos, porque tem uma narrativa, né? A narrativa que o Trump, que o Kim lá, essa narrativa que eles ficam plasmando na cara da gente todo dia, ela é chata porque ela forma mentalidades. Quando tinha um muro de Berlim, quando tinha um muro, né, entre as Alemanhas, né, aquele muro ele plasmava uma mentalidade e aquele muro vai ficando dentro da cabeça. Então essas narrativas de fronteiras que não se movem, elas na verdade são implantadas dentro das nossas mentalidades.